Normalmente fica lá dentro, né? Mas eu acho que eu não sei se foi a vitória do Ferroviário diante do Santa Cruz, o placar, talvez a gente não teve o mesmo brilho no olho, a mesma concentração de outros jogos anteriores. E eu também acho que é natural você não conseguir jogar, para quem joga 14 jogos em 7 semanas, é natural que você não vá fazer todos bons jogos, né? Mas eu acho que nós precisávamos um pouquinho mais rápido, virar esse jogo mais rápido, trabalhar essa bola, né? Às vezes aí o jogador demora um pouquinho para dar um toque na bola, virar mais rápido, o torcedor começa a vaiar e a gente acaba trazendo o torcedor daí contra a gente, né? Então foi mais no sentido de mostrar o que a gente deveria fazer. Mas como não surtiu muito efeito nos primeiros 15 minutos, eu acho que daí o Oswaldo cansou um pouco, é natural a entrada do Marcinho no lugar dele. E aí nós deslocamos o Edinho para o meio, né, junto mais próximo do Wellington, centralizado de 9, e botamos o Romarinho um pouco mais aberto para fazer a função do Edinho. Ô Rogério, após o término da partida, na entrevista coletiva do Romarinho ali para a TV, você fez questão de ficar parado esperando o jogador, pediu inclusive que ele se direcionasse à torcida, homem tão criticado e que hoje fez um golaço e colocou Fortaleza na final da Copa do Nordeste. O mundo do futebol ele dá voltas, né, muito efêmero. E eu acho que foi legal, eu esperei porque eu queria ver ele sair aplaudido de campo um dia, como tantas vezes. Eu acho que, assim, a gente vive de cobrança. Eu já fui vaiado uma vez jogando pelo São Paulo. E as vaias, quando você joga, elas são inerentes à profissão, o julgamento público, né, de quarta e domingo. Então, assim, eu acho que o torcedor, valeu a pena a insistência com ele, né? Valeu a pena a paciência nossa, do Fortaleza. Hoje eu acho que ele tem que desfrutar de um momento especial, diferente na carreira dele. Um gol que leva o Fortaleza à final da competição e um gol de uma jogada bem trabalhada, com calma, um corte com total consciência, uma batida de perna esquerda que não é o forte dele. O Romarinho finaliza muito bem nos treinos, ele trabalha muito bem. E você vê que a bola que quase pegou, acho que na perna dele entrou dentro da trave ali, né? Qual outro jogador conseguiria dar aquele pique para tentar salvar o gol? Olha, poderia ter feito um gol contra, mas qual jogador conseguiria estar presente com a velocidade que ele chegou? É um jogador muito útil taticamente para a gente. Eu acho que foi coroado hoje. Eu fiz questão de ver a saída dele e pedir para que ele agradecesse o torcedor. O torcedor também, outras vezes, ele saiu aplaudido pela dedicação dele dentro de campo. E hoje eu acho que ele sai como talvez o grande nome do jogo por ter alterado o 0-0 do placar em campo. Com o time na final, ainda restam 10 jogos até a parada, né? Com o time na final, 10 jogos. Você rodou hoje e terminou o rodízio. Você não colocou o Quinteiro e nem o Carlinhos. Só faltava tirar esses dois. O rodízio, o objetivo foi alcançado? Com muito sofrimento, mas foi, não digo alcançado, porque contra o Botafogo eu vi uma possibilidade grande de vitória e nós não conseguimos a vitória, mas nós conseguimos jogar bem contra o Botafogo. E claro que o resultado final é importante, mas tudo que você constrói dentro dos 90 minutos, ele também é valorizado pelo torcedor, a forma como você joga, as chances que você cria, o modo como você se comporta dentro do campo. E hoje, em algumas posições, eu precisava rodar, porque senão se eu boto mais uma vez alguns jogadores, a chance de lesão era muito grande. E nós não temos um elenco tão grande, então hoje eu precisava fazer algumas alterações e foi importante, né? Jogadores que não vinham atuando. O exemplo que você falou, o Carlinhos jogou 3 jogos seguidos, agora o Bruno jogou esse jogo. Então, assim, dentro do que era possível, a gente rodou ao máximo o elenco. E a gente vai estudar como faz a formação, né? Próximo jogo, todos muito cansados ainda. Só no sábado a gente define daí, dependendo da recuperação de cada um, a gente define o time que enfrenta o São Paulo. Voltando a Romarinho, você acredita que com esse gol ele tirou um peso de cima e quer dizer, até a própria torcida talvez o veja com um olhar diferente? Eu acho que a torcida já o via com um olhar diferente, mas precisava de alguma coisa a mais para que ela confirmasse ou acreditasse naquilo que via. Porque é impossível não ver ele com uma dedicação muito grande, um jogador extremamente tático, um jogador que cumpre funções, né? Ele tem que ter melhores tomadas de decisão ainda, acho que é um jogador jovem, precisa amadurecer ainda. Mas ele é um patrimônio do clube e hoje eu acho que ele mudou talvez a perspectiva do torcedor para com ele com relação ao gol que ele fez, o gol que põe o Fortaleza em mais uma final, né? 4 campeonatos que a gente disputa, 2 finais de cearense, um título brasileiro e mais uma final de Copa do Nordeste. Então eu acho que o torcedor passa
a olhar, talvez com olhos que ele já havia mudado com relação ao começo dele no clube, mas o gol ajuda a dar confiança para ele. E agora, Rogério, uma partida que o país inteiro espera, o seu reencontro com o São Paulo, agora como treinador do Fortaleza, e uma homenagem que vai ser feita a você pelas duas equipes. Qual é o sentimento que você sente estando hoje do outro lado, sendo o ídolo do São Paulo e hoje também sendo o ídolo do Fortaleza? Eu fico muito contente porque no São Paulo, claro, foram quase 26 anos trabalhando, né? Quase 1.250 jogos jogando com a camisa do São Paulo, inúmeros títulos, mas isso requer tempo, né, para construir uma história desse tamanho, né? Mas fico muito mais contente ainda pelo fato de ter o reconhecimento do torcedor do Fortaleza esse é o 17º mês que eu trabalho aqui, né, consecutivo, e ter esse carinho do torcedor para mim é muito importante. Então, assim, quem confronta vão ser eles dentro de campo, né? Mas para a gente é um prazer, primeiro receber o São Paulo aqui, e agora o que nós vamos tentar fazer é arrumar uma maneira de conseguir enfrentar uma grande equipe, uma equipe que tem um potencial de jovens jogadores, com uma mescla de jogadores como Hernanes, como Hudson, como Jusilei, como Pato, jogadores já mais experientes, mais velhos. É uma equipe muito difícil de ser batida, para mim um dos favoritos ao título brasileiro. Mas nós vamos ter que encontrar alguma maneira de enfrentá-los e dessa vez, pela primeira vez, mas é o que faz parte do futebol, né? Aí nós vamos trabalhar pelo tricolor de aço, pelo azul, vermelho e branco. Rogério, a matemática é muito bom, no futebol tem tudo a ver os números, né? Concordo com Você foi anunciado no dia 10 de novembro de 2017, nós anunciamos Rogério Ceni. 1 mês, 1 ano e 6 meses, já está com 1 ano e meio depois que você hoje foi faz 500 anunciado. dias que eu comecei a Hoje, trabalhar. 500 dias, você começou no dia 2, no dia 26 de dezembro de 2017. Isso. 500 dias no comando técnico do Fortaleza. E 1 ano e meio já no Fortaleza. O Chamusca, que foi um treco que passou por aqui, teve sua história. Ele comandou o time 86 jogos nessa década, que começou no ano 2011 e vai até 2020. Hoje foi o seu jogo de número 80. Então, a lógica, você vai passar do Chamusca e você será o técnico com mais jogos comandando na década, comandando a equipe do Fortaleza. Como é que você vê tudo isso? Tem o Rogério Ceni do São Paulo. No sul, no sudeste, já está dizendo que é o Rogério Ceni do Fortaleza. Eu fico contente porque a vida de treinador é muito complicada no nosso país, né? Hoje nós tivemos aí, ontem e hoje, né? Aliás, ontem e anteontem, desculpa, 2 semifinais de Champions League, na qual um treinador está há 5 anos no clube e o outro está há 4 anos no clube, sem sequer ter vencido um título nenhum dos dois. Os dois caras que eu visitei, que eu conheci, que eu conversei, Pochettino, um cara assim, fantástico, uma receptividade muito legal no Tottenham. E o Klopp também, quando eu fui estudar fora junto com o Charles, nós fomos fazer cursos lá fora. Nós fomos muito bem recebidos pelo Liverpool, foi o time que eu joguei uma final de Mundial e nós vencemos, né? Então, assim, dá orgulho você olhar, né, no futebol europeu e ver treinadores que são extremamente talentosos, mas que, por enfrentarem grandes times também na Europa, às vezes não conseguem o título, não haver um campeonato estadual, apesar que você tem a FA, você tem a League Cup, você tem a Copa da Inglaterra, tudo, você tem outras situações, aí você tem a Champions League, a Europa League, que uma das duas você participa, mas são 2 grandes treinadores que dirigem 2 clubes. O Liverpool já é um clube, né, tradicionalíssimo do futebol inglês e o Tottenham é um clube grande, mas cada vez mais emergente, né, do futebol inglês. 2 treinadores chegam à final de uma Champions League trabalhando, um há 5 anos, outro há 4 anos, sem uma conquista no sentido de taça, né? Mas talvez elevando o nível de jogo das 2 equipes. Infelizmente, no nosso país, um cara que sobrevive 18 meses no cargo, ele pode se considerar um vitorioso, né? O cara que encerra o ciclo de um ano, começa. Então, assim, eu acho que a gente deve olhar. Os títulos, eles vêm um dia de acordo com o trabalho que é feito ao longo. O que vale da vida não é o final dela. É como você viveu até o último dia. E é assim que funciona, né? E a gente consegue, eu fico feliz de dar continuidade nessa história que começou a ser construída no fim de 2017 aqui no Fortaleza. Futebol brasileiro, você vê uma perspectiva de mudar essa cultura? E depende das pessoas que dirigem, né? Eu acho que não depende dos treinadores para que a cultura seja mudada.
Depende de uma série de coisas, né? Lógico, sempre, infelizmente, somente do resultado. Mas para mim, o que vale é o trabalho feito. O resultado final, jogo contra o Botafogo, nós perdemos, mas fizemos o nosso melhor. O jogo de hoje, nós ganhamos, mas nós não jogamos tão bem quanto nós jogamos contra o Botafogo. Mas o resultado hoje foi bom e o último foi ruim. Mas o último trabalho foi muito bom e o resultado não veio. Então, assim, eu acredito que as pessoas que dirigem futebol, elas têm que acreditar naquela pessoa que elas contrataram. Se elas acreditarem naquele profissional, independente do resultado vindo, não. Se virem naquele profissional, dedicação, conhecimento, invista, porque é a única maneira que você tem de colher frutos futuros. Rogério, Botafogo da Paraíba.